Nosso encontro hoje, então, é para falar um pouquinho sobre contrato de trabalho, parte 2, né? Ou contrato individual de trabalho, a parte 2. No encontro anterior, nós falamos sobre as definições gerais de contrato individual de trabalho, a partir do artigo 442 da CLT, e também falamos aí dos tipos de contrato de trabalho elencados na consolidação das leis do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de contratos de trabalho a partir, então, das exceções que o próprio legislador trabalhista trouxe ao contrato de trabalho por prazo indeterminado, o grande sonho do legislador, onde o empregado inicia o seu vínculo de trabalho com o empregador e não tem prazo para terminar, né? Não tem termo final ali, é indeterminado o termo final, não dá para se precisar. Vamos então traçar essas exceções à regra do contrato por prazo indeterminado. Vamos pensar primeiro no conceito de contrato de prazo determinado. Termos do artigo 443, parágrafo 1º, considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Nós temos aqui, então, o conceito de contrato de trabalho por prazo determinado. Como o próprio nome nos ajuda a revelar, um contrato de trabalho por prazo determinado é aquele que pode ser determinado em períodos pré-fixados. Nesse tipo de contrato, o empregado vai iniciar o seu contrato com o empregador sabendo quando vai terminar. Por algumas razões isso acontece. Porque ele vai executar um serviço específico que dura mais ou menos 8 meses. Porque ele vai trabalhar para suprir necessidade emergencial de determinada empresa, essa necessidade cerca de 1 ano, para suprir uma demanda urgente. Então, o contrato de trabalho por prazo determinado é aquele, então, que pode, né, depende de termo prefixado ou da execução de serviço específico. Depende da realização de um certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. O empregador pode prever o prazo, prever o período, pode estabelecer a regra, eu posso falar especificamente quanto tempo vai durar o trabalho. Então, é isso que nós temos como conceito de contrato de trabalho por prazo determinado. E veja, o parágrafo 2º vai nos dizer que só há validade, só pode acontecer esse tipo de contrato. Lembre-se, exceção à regra do contrato indeterminado. Só pode, então, acontecer esse tipo de contrato em 3 situações. Somente em 3 situações, a legislação, com base na CLT, autoriza a fixação de contrato de trabalho determinado. Vamos ver lá. Artigo 443, parágrafo 2º, a linha A, primeiro tipo aí de contrato de trabalho determinado. Termos do artigo 443, parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de... Então, em se tratando de... Letra A, em se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, nessa linha A, para nos ajudar, nós podemos colocar aqui uma palavra como se fosse um amparo para dar significado. A palavra aqui é urgência. A palavra aqui é urgência. Então,
só terá validade contrato por prazo determinado se houver urgência. Que urgência é essa, Ivaldo? Ou seja, o serviço é transitório, por isso que justifica a pré-determinação. Vamos dar um exemplo aqui da nossa querida Morada do Sol, Araraquara. A indústria Lupo tem um contrato para a fabricação de materiais esportivos para serem entregues na Olimpíada de 2020, que acontecerá em 2021. Então, ela tem um prazo para fazer essa entrega até dezembro de 2020. Contudo, ela recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro um adicional ao contrato para fornecer também materiais para a prática esportiva das piscinas e também fazer outros materiais que não estavam no primeiro contrato para serem entregues no mesmo prazo. A indústria Lupo, então, olha e fala, puxa, eu tenho aqui um serviço transitório urgente, eu preciso contratar pessoas para poder entregar no prazo. Então, essa contratação será por prazo ou poderá ser por prazo determinado. Então, contrato ali por 6 meses, 8 meses, 1 ano. Daqui a pouquinho nós vamos falar de prazos máximos. Mas faça essa contratação. Por quê? Porque o serviço é transitório. Ele tem uma natureza que vai passar e não vai ser sempre assim. É uma característica de urgência. Por isso que tem validade. Se o contrato de trabalho determinado for nesses termos, o contrato é válido ou pode ser feito. Vamos para a linha B. Segundo tipo de contrato por prazo determinado. Atividades empresariais de caráter transitório. Olha só. Transitoriedade. Vamos colocar aqui também uma palavra para nos ajudar nessa definição. A palavra aqui é sazonalidade. Então, observe. Aqui nós temos o serviço é transitório, o serviço é urgente. Aqui a atividade empresarial é transitória. Aqui a atividade empresarial é transitória, é sazonal. Vamos dar um exemplo aqui, aproveitar Araraquara e região. Nós temos uma região agrícola, nós temos aqui os maiores exportadores de suco de laranja do mundo, Cutrale, tem o Grupo Fischer, próximo, nós temos também usinas de açúcar e álcool. Né? E essa atividade agrícola, ela depende da colheita do fruto. Então, note, a minha atividade empresária, a minha empresa, a minha indústria, ela tem um caráter transitório, a minha própria atividade. Então, se ela tem esse caráter transitório, pode ter contratações por prazo determinado. Se não é o que acontece na época da colheita, na época da safra, onde aumentam as contratações, e essas contratações por prazo determinado, 1 ano, 6 meses, 8 meses, 2 anos. Justifica-se e tem validade esse tipo de contrato, porque é um contrato por prazo determinado, válido porque se trata de atividade empresarial de caráter transitório, de caráter sazonal. Vamos para o terceiro tipo de contrato por prazo determinado. E, antes de mencionar, este tipo é o mais conhecido por todos, mesmo aqueles que não operam administrativamente em RH. Esse tipo de contrato determinado talvez seja o mais conhecido de todo mundo. É o contrato por prazo determinado, em se tratando de contrato de experiência. Em se tratando de contrato de experiência. Deixa eu só colocar aqui direitinho o contrato de experiência. Palavra que nos ajuda a lembrar dessa
validade contratual é quando nós pensamos no teste. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um teste. E é neste teste que nós vamos ver as compatibilidades entre empregado e empregador. E note, de suma importância dizer que um contrato por prazo determinado, por motivo de experiência, ele não é obrigatório. Não há na legislação trabalhista obrigação por parte do empregador em fixar contrato de trabalho determinado antes do indeterminado. Ou seja, fazer experiência. Isso não tem previsão legal, não está relacionado em nenhum contrato de trabalho. Agora, o que nós podemos observar é que, como prática comum, por desconhecimento dos operadores de RH, por intencionalidade de certas empresas, há uma má gestão do contrato de experiência. Talvez, ao falar do contrato de experiência, esse contrato por prazo determinado por motivo de experiência, você já vê na sua cabeça que o prazo é de 45 mais 45 dias. Eu quero dizer que a redação dos termos da lei não é assim. Se preciso for um teste, o legislador pensou na atividade mais complexa. Puxa, vamos pensar na atividade mais complexa, que precisa de um teste muito, muito grande. Fixou ali um prazo enorme, que é de 90 dias. No prazo máximo, o contrato de experiência. Agora, veja. Vamos imaginar a contratação de um empregado que tem experiência de 25 anos daquela atividade. Necessário um contrato de experiência no prazo máximo? Será que em 10, 15 dias, 20 dias, não é suficiente para que se tenha uma ambientação adequada? Então, o contrato por prazo determinado, por motivo de experiência, tem essa característica. Fechando aí o parênteses, talvez de alguma reflexão, alguma crítica, podemos falar dos prazos. E nós vamos encontrar aí os prazos no artigo 445 e parágrafo único, que diz que o contrato por prazo determinado terá vigência de, no máximo, 2 anos, com observância da redação do artigo 451, que vai dizer que podem ser prorrogados por uma vez. Parágrafo único. O contrato de experiência terá vigência máxima de 90 dias. Então, podemos aqui complementar, então, a respeito do prazo. 2 anos. Aqui também, na possibilidade sazonal, prazo máximo, né? E aqui, prazo máximo, 90 dias. E 90 dias não são 3 meses. São 90 dias. Importante notar que, vamos dar um exemplo. Vamos trazer aquele exemplo de volta da indústria Lupo. Vamos imaginar o empregador fez o contrato de 1 ano com aquele empregado. A partir de, estamos em agosto de 2020, né? A partir de setembro de 2020. 1 ano. Então, em setembro de 2021, vencerá o contrato por prazo determinado. Pode prorrogar esse contrato? Os termos da CLT, artigo 461. Posso prorrogar. Por quanto tempo? Se eu fiz de 1 ano, eu tenho mais 1 ano para prorrogar. Porque o prazo máximo é de 2. Então, eu posso prorrogar dentro do período máximo. Vamos dar um outro exemplo? Imaginar que esse contrato foi de 1 ano e 8 meses. Está vencendo 1 ano e 8 meses. Posso prorrogar? Pode, mais uma vez. Qual o período máximo? Até, né, dos 8 meses a se completar ali 2 anos. Não posso fazer mais do que isso. Então, tanto para contrato por prazo determinado na linha A como na linha B, o prazo máximo é de 2 anos, podendo ser prorrogados por uma vez dentro do prazo.
O contrato de experiência, para fazer aquele teste, também pode ser prorrogado por uma vez, dentro do prazo. Posso fazer um contrato por prazo determinado de 7 dias? Pode, faz 7 dias. Posso prorrogar? Pode. Vamos imaginar que eu fiz essa contratação por prazo determinado, motivo de experiência, por 7 dias. Quero prorrogar. Prorrogo por mais 40 dias. Acaba os 47 dias. Posso prorrogar mais uma vez? Não. Aí, ou haverá mudança do tipo contratual para um contrato indeterminado, ou, então, o termo final foi completamente utilizado, sem mais prorrogações. Então, contrato por prazo determinado é aquele que tem termo prefixado. Ele pode ser, e só será válido se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a pré-determinação, em se tratando de atividades empresariais de caráter transitório ou em se tratando de contrato de experiência. Para a linha A e para a linha B, prazo máximo 2 anos, prorrogáveis por mais 1 ano. Para a linha C, que é o contrato de experiência, o prazo é de 90 dias, prorrogáveis apenas uma vez também, dentro desse período máximo. Então, podemos concluir que o legislador viu-se obrigado a estabelecer essas exceções. Né? Caráter transitório, né, de um trabalho, de um serviço, atividade empresarial transitória, teste. E cabe relacionar e dizer que nós estamos aqui com o nosso enfoque na CLT, mas veremos em encontro futuro outra legislação, ou legislação especial, que vai tratar de uma relação de contrato especial, também fixando prazos, mas notem, todos prazos determinados. Então, não há nenhum contrato fora da CLT, ou modelo de contrato fora da CLT, que vai fixar contrato indeterminado. O único modelo, que a regra geral está dentro da CLT, contrato por prazo indeterminado. A própria CLT traz a exceção, contrato por prazo determinado, nos 3 motivos que nós já vimos. E legislação específica, especial, da relação contratual em determinados tipos de serviço, também vão tratar de contratos por prazo determinado.